Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Tudo bem, domingo, né? Final de domingo. Estou aqui com meu amigo Marco Vasconcelos, sabe muito de Vasco da Gama. Eu quero falar com ele sobre o jogo de ontem, se valeu a pena. Aquele negócio, quando perdeu de 3-0 para o River Plate, nossa, perdeu para o River. Agora ganhou de 3-0 do Inter de Miami, não, mas não valeu muito. Calma, gente. Quero falar com ele também sobre essa polêmica envolvendo o governador, né, Cláudio Castro, a nota que saiu na coluna do Lauro Jardim. Enfim, quero falar com vocês sobre isso e falar sobre a seleção sub-20 do Brasil, né, que tem lá o Andrei e também o Marlon Gomes, para o jogo de amanhã contra a Argentina. Então, nós vamos tratar desses temas agora aqui no canal, mas antes te peço para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, esse vermelhinho está embaixo, né? Se inscreva, aperte no sininho, vai na palavra todas, habilite todas para receber todas as nossas notificações, dá aquele joinha para dar aquela força e espalhe para os seus amigos, porque aqui a gente está sempre falando de Vasco da Gama, de seleção, de futebol, enfim, trazendo as notícias pertinentes do mundo esportivo e já já a gente fecha o domingo para você. Depois da vinheta, roda a vinheta! Beleza, então, amigos. Tá tudo bem, Marco? Tudo bem, Wellington? Abraço a todos aí, prazer mais uma vez. E você é muito bom participar contigo, porque você conhece bastante de Vasco, acompanha bem. Mais ou menos. Eu gostei do jogo de ontem. Assim, como disse o próprio técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, se a gente não pode considerar o placar do primeiro jogo, acho que não pode também considerar o placar do segundo jogo, mas sim a movimentação de quem chegou. O que você achou? Eu acho que é isso. Não pode ser nem 8 nem 80, né? Não dá para a gente criar já uma ideia, cravar alguma coisa, mesmo em cima do que foi contra o River, mesmo em cima do que foi contra o Inter Miami. São observações, são análises, são testes. É uma pré-temporada, né? Uhum. O próprio Barbieri já falou sobre isso algumas vezes. Até o Luiz Castro, técnico do Botafogo mesmo, depois do jogo com Volta Redonda, que é um jogo oficial, mas que foi o primeiro com o time principal, disse: eu não vou considerar o resultado, vou considerar a atuação, vou considerar o que eu observei. É óbvio que o torcedor espera sempre que o Vasco vença. Sim. O Vasco ganha os jogos. Ele ficou naturalmente chateado e um pouco preocupado com o resultado do jogo com o River. Mas eu vi muita gente elogiando os primeiros 20 minutos, por exemplo, do Vasco. Mas é claro que é uma pré-temporada, o Vasco ainda não está pronto, o elenco não está pronto, o time titular não está pronto, muito menos o elenco. É preciso muita coisa ainda para que esse grupo fique forte e competitivo o suficiente para fazer uma temporada digna, não seja uma temporada de conquistas ainda, né, mas pode até acontecer. O Vasco precisa não sofrer, né, em 2023 como tem sofrido aí nos últimos anos. Então, pelo fato de não ter ainda um time certo, um time definido, um elenco completo, pelo elenco estar ainda em formação, acho que foram bons testes, boas análises, algumas situações que precisam ser corrigidas. É bom para mostrar o que o Vasco precisa ainda se reforçar, né, no que a diretoria tem que atacar. A exigência foi maior, principalmente contra o River, contra o Inter Miami nem tanto, mas também teve certa exigência. Enfim, faz parte da observação. E agora a observação segue no Campeonato Carioca. Também não vai dar para cravar muita coisa aí nesses próximos jogos do estadual, não. Concordando com tudo que disse o Marco, eu trago até o técnico Maurício Barbieri, porque foi feita a pergunta para ele. Os prós e os contras, né, dessa excursão que o Vasco fez nos Estados Unidos. E olha o que ele respondeu. Eu não queria ser muito específico nos pontos. Para mim sempre é importante assistir o jogo todo depois. É claro que eu tenho uma impressão já de algumas coisas positivas e negativas, mas quando você está emocionalmente envolvido, a sua análise ela é um pouco mais nebulosa, vamos dizer assim, né? O treinador está sempre emocionalmente envolvido ali, então eu quero analisar com calma. Eu acho que apesar do resultado, eu vou voltar naquilo que eu falei depois do River, é um início de trabalho, é um processo, é um começo. Claro que nós todos estamos muito mais satisfeitos de ter um resultado dessa maneira, mas a conversa dentro do vestiário foi de manter os pés no chão, de seguir fazendo as coisas com calma, de seguir tentando
ser melhor a cada partido, as oscilações vão acontecer. A gente já tentou ajustar algumas coisas do River para cá, que foi ser um pouco mais compacto, foi ser uma equipe um pouco mais coesa, tá com as coberturas mais próximas, tentar aproveitar melhor as oportunidades que a gente criava. Eu acho que foram duas coisas que a gente fez hoje, mas com certeza tem muitos pontos ainda a melhorar e evoluir. Então, o Maurício Barbieri é o que disse o Marco, né? Tem detalhes importantes que ele observou, negativos, detalhes importantes positivos que ele observou, e agora é esperar o Campeonato Carioca quarta-feira. Você já colocaria o time titular? Colocaria, né? Eu já colocaria o time titular. Claro, tem aquela análise, né, no departamento de futebol, o pessoal da fisiologia, preparação física, para ver a questão do desgaste, porque tem uma viagem que não é curta, né? É longa, vem dos Estados Unidos. Já estão voando, inclusive. Verdade. Só que nem todos jogaram o tempo todo, né, ontem. Dá para tentar colocar o que o Vasco tem de melhor. O Wellington, para mim, são muitas coisas que foram observadas, o próprio Barbieri disse. Uma coisa eu já cravaria. Para mim, não tem que esperar mais nada, a não ser que o Vasco contrate aí outros jogadores para essa posição, que sejam jogadores titulares realmente, que cheguem e joguem. O Figueiredo não pode ficar fora do time. Não. Independentemente de ser no meio-campo, que foi uma experiência nos treinos e contra o River. Talvez o torcedor não tenha gostado tanto. Eu, particularmente, achei que ele teve fez boas coisas e fez outras coisas que normais, que ele não tenha conseguido fazer, até porque é uma nova função. Mas ontem entrou mais uma vez muito bem. Começou o jogo mais na frente, posição que ele terminou em 22, mas depois foi de novo para o meio-campo. Então, acho que independentemente de qualquer função, qualquer posição, ou no meio, ou mais adiantado, ou como ponta, o Figueiredo tem que estar no time, pela intensidade que ele tem, pela versatilidade que ele tem. Gostei muito do Léo, zagueiro. Muito. Dos dois jogos, aliás, eu gostei. Gostei dos dois laterais, do Sim, Puma sim. e do... Acho que não tem preocupação nesse momento com as laterais. Não tem mais com gol. Porque o Ivan, não só pelo jogo que teve o Ivan, né? Pelas boas defesas. Aliás, ele soltou uma bola no primeiro tempo, mas há muito tempo ele não jogava, né? Sim. Há muito tempo, estava sem ritmo. E aí foi acostumando, foi esquentando o jogo. E mesmo assim o Vasco está trazendo aí outro goleiro, Mais um né? goleiro. O Léo Jardim. Então vai ficar bem servido. Assim como nas laterais e assim como no Léo. Mas uma coisa ficou clara também nesses amistosos. E pelos jogos que o time alternativo apresentou no Carioca. Tem que contratar mais um zagueiro para ser titular ao lado do Léo. Com certeza. Isso é inegável para mim. Porque eu também não gostei da estreia do Bambu. Não gostei. Contra o Audax. Não gostei. Está muito aquém daquilo que a gente esperava dele. No Atlético Paranaense, né? No Corinthians, praticamente ele foi isso. Por isso que ele não teve tanta chance assim. E não gostei também no Miranda, em alguns momentos desses dois jogos. Não que eu esperasse muita coisa além disso, mas esperava um jogador um pouco mais seguro e ele não foi. Concordo também contigo aí. O Jair entrou bem. Entrou bem. Vai dar o que falar. Esse vem e só entregar a camisa. É o que eu disse nessa posição do Figueiredo. Enquanto não tem esse cara, ele tem que ser o titular. O Jair veio e vai tomar conta da posição naturalmente. Assim como o Marlon, quando voltar da seleção, que você vai falar agora há pouco. Com certeza. E outra coisa, o Alex Teixeira entrou bem. Entrou bem. Né? Tem tudo para fazer uma baita temporada e não adianta a gente ficar pensando em 11. Tem que pensar hoje em 18, pelo menos. Lógico. Porque você tem 5 substituições. Então, você tem que ter reposição hoje, até porque você tem lesão, você tem cartão, você tem tudo isso. Por exemplo, o Deluca tem uma lesão muscular na coxa direita e sem previsão de volta. Uma pena porque é um jogador contratado, né? Não que a gente torça para que ninguém se machuque, mas era um cara que o torcedor estava aguardando para observar em campo, né? Não só pelos vídeos, pelo que ele jogou no Bahia, mas com a camisa do Vasco, que ele poderia mostrar, seria uma boa oportunidade nesses amistosos, seria no estadual, mas infelizmente não foi possível até agora. O Orediano não entrou ontem. Uma pena também. Todo mundo queria vê-lo um pouco mais com a camisa do Vasco da Gama. O problema foi aquele período lá sem resolução no Vélez, né? Aquilo ali atrapalhou bastante o Orediano para que ele tivesse um nível físico igual aos outros. E ele já viajou no nível físico abaixo. Entrou naquele jogo, mais ou menos. Perdeu a bola do terceiro gol do River, né? E ontem não foi para o jogo. Então tá atrás do restante do elenco. Né? Agora quero falar de um assunto polêmico, eu até coloquei no meu Twitter hoje. Uma nota do próprio Carlos Roberto Osório,
em que, na sexta-feira, na coluna do Lauro Jardim, no Globo, falou que que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no popular, vou traduzir, está enrolando o Vasco, Sim. que quer participar da licitação. E aí o Osório me disse hoje o seguinte, que não foi tratado nada além dessa questão da 777 ter pedido um prazo, e o governador disse que, quando está entregue ao tribunal, não tem como firmar uma data. Só que hoje o governador soltou um vídeo. Te acompanhou. E aí, o que está pegando esse vídeo é que ele usou a seguinte expressão: e essa tal empresa 777, essa tal 777. Então, isso aí deixou os vascaínos furiosos. Por quê? Do outro lado tem Flamengo e Fluminense, do lado de cá tem o Vasco com duas empresas internacionais brigando pela concessão do Maracanã. Inclusive, tem um vídeo meu no canal aqui sobre essa questão, né, com o próprio Osório, que a 777, se pegar o Maracanã, quer que o Botafogo, quer que o Fluminense, quer que o Flamengo jogue no Maracanã. O Maracanã não vai ser do Vasco da Gama, como hoje nos dá a sensação de que o Maracanã é do Flamengo e do Fluminense. Qual a sua opinião, Marco? Eu acho que o governador só mostrou qual vai ser o caminho para toda essa confusão, para todo esse processo. Já nesse discurso, deu a preferência dele, que é por Flamengo e Fluminense. E acho que ele foi infeliz quando ele disse que empresas não podem administrar o Maracanã, são clubes, os clubes que têm que administrar. E pelo contrário, acho que ele vai na contramão da modernização do futebol. E as empresas que o Vasco apresentou, junto com a 777, são empresas de alto gabarito. E são gigantes nesse processo. E não é de administrar no Brasil, não. Não, lá fora. É na Europa, Lá é na fora. América. Outros esportes, sem ser só estádios de futebol, e esportes vitoriosos também, com uma popularidade alta e com investimento muito alto. Então, acho que ele foi totalmente infeliz e não foi profissional. Faltou profissionalismo ao governador nesse ponto aí, pelo menos nessas declarações. Não foi imparcial. Não foi. Não foi imparcial. Mas tudo isso é raiva por conta da notícia que saiu, que você disse. Do Lauro Jardim. Que foi uma notícia plantada, isso aí todo mundo sabe. Acho que era para incendiar mesmo. Verdade. Para chamar a discussão disso aí. E é bom dizer que na notícia, diz a notícia do Lauro Jardim, que o governador teria avisado que é assim mesmo. No Brasil, no Rio de Janeiro, as coisas são assim, demoram, não tem como dizer nada, não tem como dar data. Então ele se sentiu, de certa forma, atingido e quis dar resposta com essa declaração hoje. Eu vi alguém declarar que o governador pode até, se não me engano, é o Alexandre Esquerdo que botou essa informação, de que o governador, se demorar, ele vai fazer uma licitação temporária para esse momento do Maracanã. Sim. Para não deixar o Maracanã ficar nas mãos do Flamengo e do Fluminense e prejudicar o interesse do Vasco da Gama. Só sei que está dando... E acho que, inclusive, o Vasco tinha pedido, né? Antes, para ter essa administração enquanto temporário não fosse resolvido. E ele deu, mas para o Flamengo e para o Fluminense. Prorrogou, né? Eu raramente dou minha opinião aqui no canal, porque eu acho que o torcedor que é legal dar a opinião dele. Mas eu acho o Maracanã muito mal explorado. Também acho. Acho que o Maracanã tinha que ter um baita restaurante aberto diariamente, uma churrascaria, exemplo, né? Como você tem em outros grandes estádios. Era para ter outras coisas que desse vida ao Maracanã diariamente, que não fosse só o tour do Maracanã, o jogo em si, a Calçada da Fama e os jogos de futebol. Mas se eu quiser fazer um casamento no Maracanã, posso fazer? Pode. Se quiser comemorar meu aniversário no Maracanã, posso comemorar também. Boa, me chamem. Deixa comigo. E outros eventos, sim, mas o Maracanã tinha que ter vida própria. O Maracanã tinha que ter um estacionamento, por exemplo. Isso foi prometido na época da FIFA, um edifício garagem para 4.000 carros, e nunca saiu do papel. Você lembra bem disso? Aí você acompanhou. Nós fizemos junto a Copa... em 2013, Copa das Confederações. Copa das Confederações. E tinha essa promessa, e nunca saiu além dessa promessa. E o Maracanã virou arena, né? Virou arena. Para aquela competição específica, virou arena. Obviamente, não era só para essa competição, o objetivo era a Copa de 14. Então,
Vamos continuar acompanhando essa questão aí dessa concessão do Maracanã, porque Vai dar o que falar. está dando o que falar. Certo? Tem mais história aí para essa. Tem mais capítulo aí para essa novela, com certeza. Tem. Marco, a seleção brasileira joga amanhã no Sub-20, vai pegar a Argentina. O Brasil estreou fazendo 3-0 em cima do Peru, e a Argentina estreou perdendo para o Paraguai 2-1. Foi derrotado. O jogo amanhã 9h30 da noite. Vamos ter aí o Marlon Gomes, né, que está se destacando na competição, tanto que o Vasco já trata da renovação dele para esticar o contrato dele. Sabe que já vão querer comprar o Marlon Gomes para vitrine, né? E evitar o que aconteceu com o Andrei. Se não fosse a família do Andrei querer ressarcir o Vasco por tudo que fez pelo garoto, o Vasco ia ficar com, como diz lá em Minas, com a mão na frente e outra atrás. Não teria conseguido renovar, ele de repente nem sairia agora, mas sairia depois de graça. E sairia de graça. Acho que o Andrei, o Marlon Vasco já deveria ter agilizado isso quando ele surgiu, e foi muito bem na temporada passada. Verdade. Trata-se de um jogador muito importante que vai ter futuro lá fora, tá? Com certeza. Pode anotar isso aí. E acho que o Figueiredo também vai ter. Pelo perfil que ele tem, ele também vai ter. O Figueiredo já teve o contrato esticado. Veio o exemplo do Joelinton. Sim. Veio o exemplo do Joelinton. Estava na Premier League e arrebentando. Um jogador com características parecidas. Era atacante também e virou meio campo. E o Marlon é completo. Tem um vídeo da CBF TV para a gente mostrar da preparação da seleção, e o Stênio, atacante do Cruzeiro, falando sobre jogar com a Argentina. Mostra aí. É nóis! Aí. Opa! Boa! Vem! Isso! Vem! 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 Sim, sem dúvida, estrear com vitória é sempre importante, dá uma confiança a mais. A gente fica sempre um pouco ansioso para a estreia. A gente conseguiu estrear bem, conseguiu sair com a vitória, que é importante. Brasil e Argentina é um clássico, né? Então acredito que seja um jogo muito pegado. Mesmo na base tem aquele clima de Brasil e Argentina. A gente quer sempre ganhar deles, eles também querem sempre ganhar da gente. Então acredito que tem tudo para ser um excelente jogo. E por fim, queria que você falasse sobre o Everton, né? A gente teve essa notícia ruim, o corte dele. Queria que você falasse. A gente ficou muito triste, né? Ainda mais eu, que é um amigo meu pessoal, é um companheiro de clube. A gente sonhou muito por esse momento de estar aqui com a seleção brasileira no Sul-Americano, e ele ser cortado nos deixou muito triste. Então queria mandar um abraço para ele aí, falar que estamos juntos aí, e a gente vai dar todo o nosso máximo aí, correr por ele para chegar e conseguir nossos objetivos aqui dentro do Sul-Americano. Aí então o Stênio, o Everton zagueiro, foi cortado, teve uma fratura, já voltou para Belo Horizonte, é uma pena. E a seleção fica com 22 jogadores lá no Sul-Americano Sub-20, que tem o técnico Ramon Menezes comandando. E eu gostei muito do que vi do primeiro jogo da seleção brasileira. Amanhã tem Brasil e Argentina, 9h30. Brasil e Argentina, qualquer coisa. Qualquer coisa é bom, né? Qualquer esporte, seja Sub-20, Sub-17, Sub-15, qualquer outro esporte. Eu gostei do Brasil também no primeiro jogo, acompanhei. Além do Marlon Gomes, do Andrei, que esse aí já está num nível bem acima. O Alexander do Fluminense jogou muito bem. O Stênio também, que falou há pouco, fez um bom jogo, é muito bom jogador. A seleção tem Vitor Roque. Esse também já é jogador do time principal do Atlético Paranaense, titular. Guilherme Biro. São bons jogadores, é uma safra muito boa. Muito boa. E o Marlon, sem dúvida, foi um dos destaques aí no primeiro jogo. Tá todo mundo elogiando o Marlon Gomes. Maravilha. Marco, obrigado pelo seu carinho. Obrigado a você. Tamo juntos. Até a próxima. Tamo junto. Eu quero você depois comigo mais. Vamos continuar falando de Vasco aqui. Não é inscrito, se inscreva. O Wellington Campos FC está passando aí no rodapé, né? Habilite o sininho para receber as nossas notificações e dar aquele like. E quero a sua opinião desse negócio da concessão aí. Você concorda com o que nós falamos aqui? O governador, que falou o governador, dessa nota. Você acha que o Vasco vai ter prejuízo se não pegar o Maracanã? Maracanã é de todos, como que é? Quero a sua opinião. Então, é só você mandar a sua opinião aí, a gente vai acompanhar todas e te agradecer. Muito obrigado.
Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos e Marco Vasconcelos.